A Idade Moderna é a divisão convencionada pelos historiadores para caracterizarmos a sociedade europeia entre os séculos XIV e XVIII. Este período caracteriza-se por transformações muito profundas na sociedade, economia e cultura. A Idade Moderna pode ser também chamada de Antigo Regime. Compreende o período de formação das monarquias nacionais, a expansão marítima, a colonização da América e também do renascimento cultural e da reforma religiosa. Um dos momentos mais importantes para o desenvolvimento da história ocidental e um dos maiores momentos da ampliação do capitalismo comercial foi o período das grandes navegações, que se inicia com as navegações portuguesas em busca de novas rotas para a compra de especiarias, pois os antigos trajetos não eram mais viáveis. No século XIV ocorre a transição entre o período denominado Idade Média para a Idade Moderna, quando cresce o capitalismo e o Estado absolutista. Na Idade Média, o sistema político era a monarquia descentralizada, ou seja, o rei não possuía poderes plenos, pois eles estavam distribuídos entre a nobreza feudal. O monarca só mandava de fato em seu próprio feudo, enquanto os outros senhores feudais possuíam autonomia administrativa. E nos aspectos econômicos, a Idade Média se caracteriza por uma estrutura econômica agrária. Após as guerras entre católicos e islâmicos no século XII, as chamadas Cruzadas, ocorreu a reabertura comercial do Mar Mediterrâneo, que durante os séculos da Idade Média, em termos comerciais, estava tecnicamente estático. As cruzadas tinham, antes de tudo, objetivos religiosos, porém sua maior consequência foi o renascimento comercial e urbano. Foram pioneiras as cidades italianas de Gênova e Veneza. Naquela época eram cidades independentes e não havia ainda o Estado Nacional Italiano, que só surgiria no século XIX. Passaram a monopolizar a navegação no Mediterrâneo, impondo barreiras militares e aduaneiras às embarcações de outras localidades. Entre os séculos XII e XIV, surge e se fortalece a classe social que será o elemento social catalisador da formação do Estado Nacional moderno e das grandes navegações, a burguesia. O Mar Mediterrâneo é o maior mar interior continental do mundo, compreendido entre a Europa Meridional, a Ásia Ocidental e a África Setentrional, com aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Era a plataforma de navegação dos romanos, que o chamavam de Mare Nostrum, pois os limites interiores do império eram seus litorais. Na Idade Média, os europeus viveram entre os séculos IX e XII o feudalismo, que se caracteriza principalmente por ser uma estrutura econômico-social totalmente agrária, com ausência quase total de comércio e baseada em relações medievais de vassalagem, em que um guerreiro que possuía maior nobreza e poder ao comandar a conquista de um território em uma campanha militar. O mar neste período era dominado pelos árabes islâmicos no norte da África, que enquanto a Europa padecia de uma estrutura monárquica descentralizada, em que o rei só tinha soberania de fato,
sobre o seu próprio feudo, e o comércio era raro e a atividade custosa, pois a cada feudo que se atravessava havia muitos impostos a serem pagos, tanto para entrar e sair, como usar suas estradas e pontes. Isso somando a uma variedade de moedas que também variavam de feudo a feudo, assim como as leis também variavam. Isso tudo tornava a atividade comercial bastante difícil. O mar permite o contato entre regiões e povos muito diferentes. Com as cruzadas, Gênova e Veneza enriqueceram muito e se impuseram economicamente e militarmente no mar Mediterrâneo e passaram a dominá-lo. O mar passa a movimentar um intenso comércio marítimo, pois unia a Europa Ocidental às regiões do Oriente Médio, onde iam buscar especiarias. Produtos como cravo, canela, pimenta, noz moscada, seda, perfumes, incensos e marfim eram muito valiosas na Europa e eram compradas a preço baixo nas Índias Orientais, que tinham como porta de entrada a cidade de Constantinopla, hoje chamada de Istambul. Iam até a China através da Rota da Seda. O mar Mediterrâneo passa a ser, a partir das cruzadas, um grande eixo comercial em que a navegação e o comércio eram cada vez mais importantes, e a burguesia ia ficando mais rica e influente. Portugal e Espanha são chamados países ibéricos, por estarem localizados na Península Ibérica. Entre o século XII e XIV, Portugal se formou como um reino cristão que lutou pela expulsão dos mouros, árabes e berberes islâmicos que habitavam a Península Ibérica e hoje o norte da África. Da Península, episódio conhecido como Guerra da Reconquista, ao norte havia os reinos Cristão de Leão, Castela, Navarra e Aragão, enquanto ao sul, na maior parte da península, estavam os mouros. Nesse contexto, o nobre francês Henrique de Borgonha recebeu por seu destaque na luta pela expulsão dos islâmicos o condado portugalense. Seu filho Afonso Henriques libertou-se politicamente do Reino de Leão e proclamou-se rei de Portugal em 1139. A independência do novo reino foi formalmente reconhecida pelo rei de Leão de Castela em 1143. A Guerra da Reconquista influenciou toda a organização do Estado português. A constante mobilização para a guerra reforçou o poder do rei como chefe militar, facilitando a centralização política. A luta contra os mouros continuou até 1249, quando se deu a conquista final do território atual de Portugal e a expulsão dos árabes. Para os lusitanos, havia encerrado a Guerra da Reconquista. Portugal produzia vinhos e azeites e era entreposto comercial marítimo importante. As embarcações ancoravam onde hoje é a cidade do Porto, para se abastecerem, e ali já era praticado um importante comércio em razão disso. Portugal sofre os efeitos da peste negra do século XIV. Ocorreu uma enorme perda populacional. Em toda a Europa, a peste chegou a matar quase um terço da população, que tornou a mão de obra mais escassa e, portanto, mais cara, gerando conflitos entre os camponeses e os senhores. Nesse momento, inicia-se uma crise sucessória ao trono português que dará fim à dinastia de Borgonha
que estava no poder desde Dom Afonso Henriques. Em meio a esse clima de tensão social, o último rei da dinastia de Borgonha, Dom Fernando I, morreu e, para piorar as coisas, não deixou herdeiros masculinos. A filha do rei morto, Dona Cristina, era casada com o rei de Castela, que se apresentou como pretendente do trono português. A alta nobreza de Portugal apoiou as pretensões do rei castelhano, mas a alta burguesia de Lisboa e do Porto foram contra, o que acabou por dividir Portugal. Sob a liderança de Álvaro Paz, a burguesia comercial marítima tomou a iniciativa de aliar-se a Dom João, mestre de aves, irmão bastardo de Fernando I, o rei morto. Depois de sublevar Lisboa, Álvaro Paz apelou com êxito para o povo. Graças ao apoio popular, a alta burguesia venceu os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, em 1385, pondo fim à ameaça estrangeira, representada pelo risco de anexação à Espanha. Vitorioso contra os inimigos externos e internos, Dom João, mestre de aves, com o apoio da alta burguesia, assumiu o trono como o título de Dom João I, de 1385 a 1433, fundando a dinastia de Aves, de 1385 a 1580. Esse acontecimento, conhecido como Revolução de Aves, é considerado pelos historiadores portugueses o início da era moderna em Portugal. É considerado o primeiro Estado nacional moderno do mundo. Também pode ser chamado de Estado absolutista. Nesta associação da burguesia e nobreza, colocando Dom João, mestre de aves, como soberano, o Estado passa a ser parceiro dos burgueses, organizando a legislação e os impostos de forma a estimular o comércio. Estabelece impostos, leis e moedas nacionais válidos em todo o território do país, enquanto se beneficia dos altos impostos que passa a receber e se tornam a principal fonte de receita do reino. Desse encontro entre o Estado e a economia, nos quadros de uma sociedade aristocrática, foi ganhando forma a política econômica mercantilista. O mercantilismo consistiu no controle da economia pelo rei, ou mais exatamente na intervenção do Estado na economia. Prática econômica dos Estados nacionais que pode ser sintetizada em 5 características. Primeiro, o metalismo. A riqueza das nações seria determinada pela quantidade de metais preciosos acumulados. Segundo, a balança comercial favorável. Exportar mais que importar para favorecer a entrada de metais preciosos, com as vendas impedir sua saída importando produtos. Terceiro, protecionismo. Cobrança de altas taxas alfandegárias de produtos de outros países para estimular a produção no seu. Taxas altas para manufaturados e baixas para matérias-primas, de forma a estimular a manufatura para ser exportada em seu país. Quarto, incentivo à manufatura. Estímulo à produção de determinados produtos e concessão de monopólio ao fabricante, impedindo a concorrência. E quinto, sistema colonial. A busca por possuir colônias para que pudessem ser exploradas
eram importantes fontes das matérias-primas e mercado consumidor para as manufaturas da metrópole. As colônias deveriam realizar comércio exclusivamente com a metrópole. Portugal foi o pioneiro na expansão marítima pelo Oceano Atlântico. Este período é muito importante, pois além de significar um momento de ampliação e fortalecimento do capitalismo europeu, marca a mudança e o eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Atlântico. As grandes navegações foram impulsionadas pelo interesse dos reis e da burguesia, que contavam com o apoio da Igreja Católica. A escassez de metais preciosos e a necessidade de buscar novas rotas para as Índias, pois o mar Mediterrâneo estava monopolizado pelas cidades italianas e por terra os perigos eram muitos. O comércio atlântico fortaleceu-se mais ainda a partir de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada militarmente pelos turcos otomanos e inviabilizaram o comércio de especiarias na região para os europeus. Primeiro, centralização política. Portugal é o primeiro Estado nacional absolutista, também chamado de Estado moderno. Segundo, paz interna. Estabilidade político-social. Enquanto a Espanha ainda estava em sua guerra de reconquista, os outros reinos europeus estavam em guerra. Terceiro, posição geográfica favorável. Quarto, existência de uma burguesia ambiciosa e com a capacidade de investimento. Quinto, experiência comercial. Sexto, interesse e incentivo comercial do Estado português, que inclusive criou escolas de navegação. Sétimo, novas invenções tecnológicas, como a bússola, pólvora, astrolábio, quadrante, cartografia e etc. De todos os elementos que tornaram Portugal pioneiro, se destaca o Estado absolutista e a paz interna. Essas características exclusivas do reino lusitano. 30 anos após a Revolução de Aves, tiveram início as navegações portuguesas. Em 1415, Portugal conquistou a cidade de Ceuta, localizada no norte da África, no Marrocos, que era um importante centro comercial árabe. Entre 1415 e 1488, foi explorado o litoral atlântico, onde hoje está o território litorâneo entre o Marrocos e a África do Sul. A esta faixa denomina-se Períplo Africano. É bom lembrar que avançar alguns quilômetros no oceano é tarefa complicada que exige o domínio das correntes marítimas e o mapeamento da trajetória. Tarefas lentas e custosas. Em 1488, Bartolomeu Dias conquistou o extremo sul do continente africano e dobrou o que era chamado de Cabo das Tormentas, devido ao mar agitado, encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Depois disso foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama conquistou a cidade de Calicut, na Índia. Com a descoberta do caminho para a Índia, Portugal passou a dominar o comércio de especiarias e, com sua rede de feitorias, dominou o comércio do ouro por 100 anos, de 1450 a 1550.
e já era um grande traficante de escravos quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. A Espanha começou sua navegação após o fim de sua guerra de reconquista e a conquista da paz e o desenvolvimento de seu estado absolutista em 1492. No mesmo ano que acaba a reconquista, Colombo chega à América. Seu primeiro grande navegador, Cristóvão Colombo, que em busca de novas rotas tentou a circunnavegação, que no caso é dar a volta na terra de navio. Lembre-se que o Mediterrâneo era monopolizado pelos italianos. O caminho por terra e por Istambul inviáveis, devido aos riscos, e o Atlântico agora era português. A audaciosa viagem de Colombo através do Atlântico tinha por objetivo atingir a China. Quando foi constatado que as terras atingidas por Colombo pertenciam a um continente até então desconhecido, foram consideradas um obstáculo. O Novo Mundo, a América, no início, não despertou o interesse da coroa espanhola. O mesmo ocorreu com o Brasil, depois que aqui chegou a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Com a Espanha entrando em cena, colocou-se o problema das fronteiras luso-espanholas no ultramar, que só foi solucionada com o Tratado de Tordesilhas, e a primeira viagem de circunnavegação completa foi realizada pelo espanhol Fernão de Magalhães em 1519. A disputa comercial e territorial entre Portugal e Espanha fez com que o árbitro internacional fosse necessário. Em 1493, mediado pelo Papa, foi proposta a Bula Intercoetera, que determinava que os limites a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, pequeno arquipélago africano próximo à Europa, a oeste seriam espanhóis e a leste seriam portugueses. Portugal negou. Depois, em 1494, logo após a viagem de Colombo e antes da chegada dos portugueses ao Brasil, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, tomando por base o meridiano que passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Ficou estabelecido que os domínios espanhóis eram aqueles situados a oeste e os portugueses os situados a leste. Porém, à medida que outros países entraram na corrida pelas possessões ultramarinas, esse acordo passou a ser questionado, principalmente pelo rei da França, que indagava onde estava o testamento de Adão, dizendo que o mundo era de Portugal e Espanha. Nos anos seguintes, o território brasileiro passou a ser alvo de invasões estrangeiras francesas e inglesas e, no século XVII, dos holandeses. Desde o século XV, a Igreja vinha sofrendo várias críticas e no século XVI passou por um momento de enfraquecimento na Europa em razão da reforma religiosa iniciada por Martinho Lutero. Para evitar que o protestantismo se espalhasse para o mundo novo, as novas terras descobertas, as Américas, a Igreja apoiou ativamente a expansão ibérica e se associou ao Estado português e espanhol através do regime de padroado. O padroado era a associação entre o Estado, no nosso caso o português, e a Igreja Católica.
O Estado colaboraria para a expansão territorial do catolicismo e a Igreja apoiava a expansão tanto através de justificativas e na colaboração na educação e aculturação dos habitantes do Novo Mundo. A educação proporcionada pela Igreja era dada pela ordem religiosa dos padres jesuítas, que construíam as missões jesuítas, cuja função era transmitir a fé católica aos indígenas e ensiná-los a agricultura de subsistência. Há de se destacar que os indígenas não foram oficialmente escravizados por Portugal, e muito disso se deve à oposição da Igreja Católica e à atuação dos jesuítas, que tentavam impedir que os indígenas se tornassem cativos.